Boa noite, amados e amadas. É uma alegria novamente estar com vocês. Quem vos fala é o pastor André Stray. E nesse momento queremos mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor. Agradeço aí todos os comentários, as pessoas que têm se manifestado, pessoas que têm pedido aí oração. Mando um abraço aí para pessoas inclusive de outras cidades, os queridos lá de, por exemplo, Urubici, pessoas ali de Palhoça, Alfredo Wagner, enfim, de várias cidades também, pessoas aqui da paróquia. Mando um abraço para todas as três comunidades, ali para o Everaldo, a Cátia. Que bom que vocês todos aí nos ouvem. E nesse momento nós queremos tratar de um assunto. Diante dessa questão do coronavírus, muitas pessoas me perguntam, questionam, será que essa praga é um prenúncio da volta de Jesus? E o que eu percebi é que muitas pessoas não compreendem ou não têm, digamos assim, uma noção bíblica do que seja a volta de Jesus. Nesse momento nós queremos então trazer de forma breve alguns elementos básicos em relação à volta de Jesus e qual a implicação disso para mim e para a minha igreja. O que você sabe a respeito da vinda de Jesus? Além de ser um fato bíblico incontestável, que é importante, relevante e precisa ser entendido. Tem muitas pessoas abordando fatos que não são tão importantes. Nós precisamos entender o que de fato é e o que não é, digamos assim, relevante. Se você me acompanhar agora nos próximos minutos, nós vamos fazer uma perspectiva dos fatos importantes da vinda do Senhor. A palavra de Deus nos diz no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a partir do versículo 3. Atos 1, 3 diz assim, a partir do 3: A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. A Bíblia está falando a respeito de Jesus após a sua ressurreição. O texto continua e diz no verso 4: Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Sim, amados, eles perguntaram isso. Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dito essas palavras, no verso 9 ele diz: Foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu os seus olhos, estando eles com os olhos fitos no céu. Enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: Varões galileus, por quê? Porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como ouvistes subir. Amados, amadas, Jesus, depois de ressuscitado, ele permanece 40 dias com seus discípulos. Ele ensina, fala a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus. Então chega um momento em que ele foi assunto aos céus diante dos olhos dele. Mas no mesmo momento em que ele foi assunto aos céus, nós vemos anjos se colocando ao lado dos apóstolos e dizendo para eles: Eis que da mesma forma como vocês o ouviram subir, algo perceptível aos olhos, da mesma forma verão regressar. Ele há de voltar. A volta de Jesus é uma promessa dele. A volta de Jesus é uma promessa de Deus através dos seus anjos. A volta de Jesus é um fato incontestável na palavra de Deus. No entanto, há algumas coisas que nós precisamos saber a respeito disso. Em primeiro lugar, presta atenção, Jesus estava falando a respeito deles receberem a promessa do Pai, o revestimento do Espírito Santo.
Estamos aí há não muitos dias de Páscoa e depois Pentecostes. Jesus estava destacando esse empoderamento dos céus porque tinha uma missão aos seus apóstolos. Tinha uma missão a ser apresentada para a igreja. Mas no momento em que Jesus está apresentando a missão, o trabalho, a proposta de conquista que ele tinha para a sua igreja, eles perguntam: é nesse tempo que restauras o reino a Israel? Eles estavam na perspectiva das promessas do Antigo Testamento, no estabelecimento de um reino, e eles tinham entendimento de que esse reino seria estabelecido em forma física e literal. Eles estão preocupados. Não está chegando ainda a hora do cumprimento dessas coisas, e Jesus diz a eles: algumas coisas que o Pai reservou para a sua própria autoridade, que vocês não precisam exatamente saber quando essas coisas vão acontecer. E diz: o que vocês realmente precisam saber é: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Jesus estava dizendo nesse momento que eles precisavam mais se preocupar não com as datas, com o calendário, né, epidemias, terremotos, enfim, sabemos o desenrolar dos acontecimentos proféticos. Ele diz: o que vocês precisam focar é na missão que eu estou dando a vocês. Vocês têm que proclamar o Evangelho, isso é prioridade. Vocês precisam estabelecer o reino na terra, vocês têm uma missão a cumprir. Com isso, Jesus não estava dizendo que nós, como igreja, não devemos pensar no desfecho de todas as coisas. Eu e o irmão Rolf Krieger já tivemos vários debates. Aí vai um abraço para o Rolf. Não quer dizer que a gente não deve se preocupar com isso. Jesus, eu não estava dizendo que não devemos, digamos, acalentar no coração a expectativa da sua vinda. Pelo contrário, tão logo depois de ter dado a instrução sobre a tarefa, quando ele é assunto aos céus, o Senhor ele envia 2 anjos para dizer para eles: ei, da mesma maneira como vocês ouviram subir, ele há de voltar. Então nós temos uma promessa, uma clara e distinta promessa, que aparece e eu e você precisamos ter em conta, e ela precisa aquecer o nosso coração, da mesma maneira que aqueceu o coração deles. Nosso Senhor Jesus há de retornar, mas muitas pessoas estão tentando discutir fatos, acontecimentos, algumas com mais medo, outras com menos medo devido, paralisações, tantas coisas que estão por aí, tentando descobrir: será que é agora? Mas, amados, há coisas muito mais importantes. Muitas pessoas preocupadas, tentando precisar quando será a vinda do Senhor, quando na verdade o próprio Senhor Jesus, daquele dia, daquela hora, na verdade, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, a não ser o Pai, sabe? Em outras palavras, Jesus está dizendo que essa data é surpresa e vocês não precisam saber. Na verdade, Jesus mostrou assim, como o ladrão vem de surpresa. Ele não quer que essa data seja conhecida para que a gente viva na iminência da sua volta. Tipo, vai ser agora. A expectativa do retorno dele, para que a gente esteja então preparado o tempo todo, sem nenhuma necessidade de saber quando isso vai acontecer. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é relevante tentar descobrir, estabelecer uma data. Muitos já tentaram isso e não funcionou. É tentar medir um tempo para uma época precisa em que o Senhor vem, tentar medir o tempo para uma época que Ele vem. Na verdade, cada geração, desde o início da igreja até que Ele volte, cada geração deve viver na expectativa da volta dele. Tentar estabelecer datas, tempos, épocas, é algo que nunca funcionou e vai continuar não funcionando, porque essa não foi a ideia e nunca foi o propósito de Deus. Mas é algo que nós temos uma missão. Presta atenção, amado. Nós temos uma missão. Essa mesma igreja que consegue ter os olhos levantados para o céu, esperando o retorno do Senhor, que recebe palavras que acalentam no coração dele e mantém viva a promessa do seu retorno,
É uma igreja que também deve olhar não só para o alto, mas deve olhar para os campos brancos, para a colheita. Deve entender que uma missão nos foi dada. Nós entendemos no ensino do próprio Jesus, lá em Mateus 21, a partir do versículo 33 até o 45, Jesus ele nos contou uma parábola sobre o reino de Deus, comparando ao dono de uma vinha que arrendou a um grupo de lavradores, uma vinha, esperando ter recebido deles os frutos, mas não recebeu. O que é que Jesus está falando? Se ele compara a vinha com o reino de Deus, então nós temos entendimento que a vinha é de fato o reino de Deus. Então quem é o dono da vinha? Pela lógica, é o próprio Deus. Quem é o primeiro grupo de lavradores? Aquele a quem confiou a vinha, mas não entregou os frutos, mesmo enviando servos para cobrar, a quem mataram e apedrejaram. Nunca deram ouvidos. Depois ele diz, vou enviar o meu próprio filho. Esse primeiro grupo de lavradores é a nação de Israel. A Bíblia diz que eles, os judeus, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E quem é o segundo grupo de lavradores? Porque quando o primeiro falhou, não enviou os servos, que é uma figura de profetas. Ali diz, Jesus chora sobre Jerusalém, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os profetas que a ti são enviados. Ele disse, o que vocês não deram ouvidos aos profetas que enviei, porque não deram ouvidos ao meu filho, antes o mataram. Eu estou arrancando de vocês a vinha e vou entregar a um outro grupo de lavradores, que a seu tempo entregue os frutos. Eu te pergunto, que outro grupo é esse? Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 diz, 11 e 12, veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, não os seus, os judeus, agora os gentios, deu-lhes o direito de serem feitos seus filhos. Os gentios entraram no plano e no propósito de Deus, você e eu, querido, formando agora um outro grupo que é a igreja, pela fé em Jesus, que é a graça. E Jesus disse, esses entregarão a seu tempo os frutos. E o que nós precisamos entender é que a igreja nasceu com uma missão e com uma declaração profética de Jesus que nós entregaríamos os frutos. Agora nós precisamos alinhar isso com as questões envolvidas na vinda do Senhor Jesus. Por exemplo, enquanto alguns estão tentando determinar qual é o dia, eu quero te dizer, esse dia é conhecido por Deus porque Ele é onisciente, conhece todas as coisas. Ele é presente, sabe tudo, antes de acontecer, mas eu não creio que tenha um dia e hora determinado ali no calendário. Embora Deus conheça exatamente o desfecho de todas as coisas. O apóstolo Pedro escreve na sua segunda epístola, no capítulo 3, e ele disse que nós devemos não apenas esperar, mas apressar a vinda do dia de Deus. Apressar a vinda do dia de Deus. E ele está falando exatamente sobre a vinda de Jesus. Significa que ela pode ser apressada. Claro que sim, o Senhor Jesus comparou os dias da sua vinda com os dias de Noé. Na verdade, quando nós olhamos para o dilúvio, nós vemos que o dilúvio foi o juízo de Deus para a humanidade, ímpia e pecadora, mas alívio para aqueles que entenderam salvação, para aqueles que nele creram. Nós precisamos entender que da mesma forma como o dilúvio, assim será a vinda do Senhor. Paulo escreve em 2 Tessalonicenses, do capítulo 1 em diante, diz, Deus dará em paga tribulação aos que vos atribulam, mas a vós alívio, porque Deus nunca julga o justo com ímpio. O desfecho de todas as coisas, inevitavelmente, também envolve juízo. Mas é o que nós precisamos entender. Quando foi que o dilúvio veio? Foi ensinado no culto infantil, pequeno, que Deus deu um prazo de 120 anos, ou 100 anos. Porque está lá em Gênesis 6:3, os dias do homem serão 120 anos, mas quando você faz essa conta, 120 anos,
envolvendo ali, ela não bate entre o momento que Deus falou com Noé até que o dilúvio venha. Tem, na verdade, o período ali, de repente, está inferior a 100 anos. Esse 120 era, digamos assim, baixando a duração da vida do homem. Baixou que antes do capítulo 5 de Gênesis vivia muito mais anos. Mas a partir dessa declaração de Deus, a média de vida ali despenca até chegar aos 120. Moisés, que viveu exatamente os 120 anos, essa medida cheia, dessa data que Deus estabeleceu, ele escreveu o Salmo 90 e diz que a vida do homem é 70, quanto muito 80 anos, e o que passa disso é canseiro e é enfado. Logo, Deus não estava falando a respeito de um tempo para o dilúvio. Deus estabeleceu um prazo porque não havia uma data específica para o dilúvio. O dilúvio só aconteceu, só se manifestou quando Noé terminou a sua missão, que era concluir a arca. E se nós entendemos que Jesus está estabelecendo um paralelo da sua vinda com Noé, na verdade isso só acontecerá quando nós terminarmos a nossa missão. Nós, como igreja, precisamos focar menos nas datas, precisamos focar menos no processo e entender a missão. Vamos trabalhar, vamos fazer aquilo que Ele mandou, vamos dessa forma apressar a vinda do dia de Deus. Agora alguns querem discutir comigo. Não estou dizendo que a gente não deva ter uma posição. Alguns perguntam, você é pré-tribulacionista, você é pós-tribulacionista, você é mid-tribulacionista, ou você, sequer é isso, é um amilenista. Um tempo atrás alguém me contou um exemplo, e eu não sei nem de quem é a autoria, mas falava a respeito de gente que gosta de beber café com leite. Olha só, beber café com leite de formas diferentes. Alguns gostam de primeiro colocar o café para depois colocar o leite. Então essa pessoa é, digamos assim, um pré-lácteo. Ele põe o café antes do leite. Alguns gostam de pôr primeiro o leite e depois o café. Aí eu brinco, são os pós-lácteos. Eles gostam de colocar depois. E alguns misturam os dois ao mesmo tempo. E a gente poderia chamar eles de mid-lácteos. Na verdade, queridos, essa brincadeira, essa maneira de brincar na verdade, não importa ali a ordem do café com leite, o que importa é tomá-lo. Não estou dizendo que não é importante ter uma opinião sobre o desfecho de todas as coisas. Como falei antes, eu e o Rolf já debatemos várias vezes sobre isso. Mais importante, ou ao meu ver, o mais importante do que entender a cronologia profética é prepararmos a igreja. Por isso, querido, estou gravando esse vídeo para que você também esteja preparado. Um dia alguém me disse, mas eu acredito que a igreja fica na tribulação. E eu digo, então esteja pronto para enfrentar a luta. E diz, eu não acredito que a igreja vá antes. Então esteja pronta para partir. Mas mais do que isso, é estar preparado, queridos, para o retorno do Senhor. Para o desfecho de todas as coisas, nós temos uma missão a cumprir. E esse é o fato mais importante, esse é o fato mais relevante. Uma igreja que ela recebeu uma missão e ela precisa, à medida que cumpre responsavelmente a sua missão, apressar a vinda do Senhor. E o desfecho de todas as coisas, tão mais importante, não é quando ou como essas coisas irão acontecer, ou acontecerão. O importante é saber que elas acontecerão. Não é uma preparação que nos aliena. Paulo, que dizia, nossa pátria está no céu, de onde esperamos um Salvador, que mostrava viver com essa expectativa, também dizia, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, porque viver esperando a vinda do Senhor não é sinônimo de não querer trabalhar. Entender o propósito da sua vinda e a nossa responsabilidade em apressá-la nos leva a trabalhar e muito. Eu quero encorajá-lo. Esse dia de tantas tribulações, pessoas se questionando, ame a vinda do Senhor, como Paulo disse a Timóteo, e apresse esse dia cumprindo a grande comissão que ele também te confiou. Compartilhe o Evangelho, ore com pessoas,
Evangelize, é assim. Quando Cristo vier, você estará preparado e estará também preparando outras pessoas quando vier, e você não será deixado para trás. Que essa breve mensagem possa lhe tocar no seu coração. Estamos aí orando pelas pessoas que estão pedindo a nós. Desejo um abençoado dia, você que nos ouve nesse momento. Assim, espero revê-los no próximo encontro, no próximo momento. Até mais. Eu mereci da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Oh, pela cruz.